Aleluia! Bendito seja hoje e sempre o nome do Senhor Jesus, o Deus que nós conhecemos, o Deus que nos conhece, o Deus que nos amou, o Deus que nos chamou com santa vocação. As nações tremem, assim diz Salmo 46, verso 6, bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. A palavra do Senhor continua sendo proferida sobre a terra, aquela palavra, a mesma palavra que fez com que tudo existisse, o haja de Gênesis, continua hoje. O haja de Gênesis se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Senhor Deus continua agindo enquanto os reinos estão confusos, enquanto a terra se confunde, enquanto a terra se dissolve. O Senhor continua falando e fala comigo e fala com você. Seja bem-vindo a esse tempo separado para culto ao Senhor. E eu convido você a fazer culto ao Senhor. Eu tenho que insistir, né? Não assista culto. Que triste se você ficar aí deitado, que triste se você ficar aí prostrado, assistindo um culto, como se você estivesse deitado numa cama de hospital, não é mesmo? Talvez se você pode estar num hospital e me ouvindo agora. Se você está num hospital e você está aí com o soro ligado, não precisa se levantar não precisa se assentar na cama não. O Senhor está aí com você, a postura do seu coração é o que conta. Mas se você está em casa e está aí deitado num canto, vendo isso como você deixa uma TV ligada e vai fazer outra coisa, então não, desliga aí, vai fazer outra coisa. Quer cultuar? A chamada é para quem quer cultuar agora. A chamada é para você que sabe que o nome do Senhor é nome sobre todo nome, é nome que merece reverência, é nome que merece um coração derramado. Enquanto as nações da terra não sabem o que fazer, o povo de Deus tem palavra e tem orientação, e eu quero que você cante comigo essa canção que declara assim: os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, mas as mãos dos crentes se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor Jesus. O Senhor tem edificado uma igreja que não pode ser contida. O Senhor tem edificado uma igreja que avança sobre os portões do inferno. A tua igreja, Senhor, não pode ser reclusa, a tua igreja não pode ser impedida. Ó Senhor, nós buscamos a tua presença, invocamos o nome do Senhor, queremos, Senhor, ser cheios do teu Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Amém. Por favor, coloca o cabo aqui, para o computador aqui, a bateria está acabando ali. Nós adoramos o nome de um Deus que não contou para gente historinhas mentirosas. O Senhor nosso Deus fala em verdade a respeito do que de fato acontece. E o Senhor que diz que é o nosso pastor e nada nos falta. A palavra de Deus diz assim, o salmista que tinha tanta intimidade com o Senhor, inspirado pelo Espírito do Senhor, ele disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas ele também disse de vale de sombra e de morte, ele disse alguma coisa a respeito. E a gente precisa se lembrar que há vales na nossa vida, que há sombras na nossa vida e que há morte no nosso mundo. E o que o Senhor diz, e o salmista tinha toda a gratidão, fez música, porque os salmos são músicas, sabe disso, né? Salmos são músicas. E o salmista diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam.
Essa é a palavra de quem conhece a Deus. Essa é a palavra de quem tem experiência com Deus. O salmista escreveu isso e conhecia a história do povo de Deus. O povo de Deus foi guiado no meio de um deserto de aridez, claro, mas um deserto também de serpentes abrasadoras, um deserto terrível, mas Deus esteve com eles. Deuteronômio 8 diz que Deus os conduziu no meio daquele deserto para provar o seu povo, para ver o que estava no seu coração. Essa canção aqui, que perdoem aí os irmãos, eu toco muito mal, mas, assim, não que eu toque as outras bem, mas é uma música que a gente precisa cantar. É uma música que fala que nós temos gratidão e reconhecimento pelo que Deus tem feito na nossa vida ao longo da nossa caminhada. Essa é uma música que fala que no deserto o Senhor não me deixou morrer e nem desanimar. E nós te pertencemos, Senhor, e nós temos alegria de saber que isso não é uma questão de posse, é uma questão de amor, é uma questão de proteção, é uma questão de carinho, é uma questão, Senhor Deus, de que o Senhor resolveu tabernacular conosco, o Senhor resolveu habitar gente como a gente. O Senhor escolhe as coisas fracas e as coisas que não são para envergonhar as que são. Nós, Deus, nos prostramos diante da Tua presença, nós Te reverenciamos, Deus, com louvor, com gratidão, com amor. A nossa vida é Tua, Senhor. O Senhor é maravilhoso demais. Para todos nós Te rendemos graças, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Salmo 46, continuação daquele que foi aquele que a gente começou o culto com ele, né? Salmo 46, agora versos 10 e 11. Salmo que fala que bramam as nações, os reinos se abalam, o Senhor faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Aí ele diz algo aqui que precisa falar profundamente ao seu coração nesses dias. Meus irmãos queridos, quanta notícia dura e triste e ruim, e é uma avalanche. Tem misericórdia, Senhor. O que fazer diante de tudo isso? É por isso que eu chamei você para estar conosco de uma forma assim especial, assim, como que uma insistência, né? Eu sei que você já se preocupa em estar reunido conosco nos cultos, mas dizendo, olha, eu tenho coisas para falar para você hoje de manhã e hoje à noite também, e começo já a dizer. Aliás, a palavra de Deus está dizendo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ou não é? Irmão, ou não é? O Senhor nosso Deus, o Senhor dos exércitos. Sabe o que é o Senhor dos exércitos? Não é que Deus tem um exército de anjos, não. O Senhor dos exércitos, quando a Bíblia usa essa expressão, Senhor dos exércitos, ele está dizendo o Senhor que governa todos os exércitos de coisas, todos os grupos de coisas, todas as classes de coisas que existem. Tá bom? Então, o pessoal aí que faz Enem aí, que sabe lá aqueles reinos, né? Não sei nenhum, irmão, Monera, sei lá, aquelas coisas todas lá, os reinos aí. E, irmãos, que estão, sabe, que formam um conjunto de um tipo, assim, que tem semelhanças na sua constituição e de vida e tal. O Senhor é o Senhor dos exércitos. O Senhor é o Senhor dos exércitos dos vírus. O Senhor é o Senhor dos exércitos das bactérias. O Senhor é o Senhor dos exércitos das estrelas. O Senhor é o Senhor dos exércitos da tabela periódica. Porque o funcionamento de um átomo decorre do poder de Deus, que criou e que mantém a sua criação. Quando nós entendemos a extensão do poder de Deus e do governo de Deus, porque poder não quer dizer que vai agir, né? Deus não somente pode, não, ele age, ele governa. Então, o Senhor às vezes precisa dizer para nós que às vezes somos tão influenciados por notícias que parecem para nós devastadoras. Tenho muito para dizer isso, a respeito disso ainda para você, mas eu já começo dizendo, aquietai-vos. É quieto, calma. Aquietai-vos. Por quê? Porque eu sou Deus. Deus está dizendo. Aqui, esqueceu? Esqueceu do meu governo?
esqueceu que eu governo todas as coisas, esqueceu que eu sou exaltado na terra. O Senhor do governo de todas as coisas está com quem? Conosco, do nosso lado. O Deus de Jacó é aquele sob cujas asas nós nos escondemos. É o Deus sob quem nós buscamos refúgio. Podemos encontrar refúgio nele. Nas tempestades, nas loucuras todas. O refúgio está no Senhor. Portanto, irmão, irmã, não deixe a sua vida ser governada pelo medo. Nós confiamos no Senhor. É por esse motivo que nós consagramos a nossa vida a Ele. Nós já entregamos a vida a Ele, irmão. Está com medo de morrer, irmão? Está com medo de morrer? Você já morreu. Nós já morremos com Cristo, irmão. Nossa vida está consagrada ao Senhor. Para nós o viver é Cristo, morrer é lucro. Então, irmãos, vamos olhar para o céu. Vamos olhar para o Senhor e não olhar para as circunstâncias. Nós vamos manter nossa vida. Nós trazemos sim dízimos e ofertas à presença do Senhor. Nós consagramos aquilo que Ele tem nos dado. Ele tem dado gerações após gerações. Salmo 90 diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio? Desde ontem? Não. De geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade, não é de geração, não, ele já extrapolou, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Esse é o Deus sob cujas asas nós nos escondemos. Portanto, nós consagramos ao Senhor não somente dízimos e ofertas, consagramos a Ele a nossa vida, entregamos ao Senhor nossos dízimos e ofertas com alegria e satisfação. Então, você vai, na sua liberdade, fazer isso. Por uma transferência, por um depósito, né? Não podemos nos encontrar, mas nós estamos mantendo a obra do Senhor. Estamos mantendo os missionários, estamos mantendo os nossos funcionários, estamos mantendo o pastor, estamos mantendo os nossos donativos, as nossas cestas básicas que têm sido montadas pela doação dos irmãos, estamos mantendo o nosso trabalho. E nós vamos nos reinventar o quanto precisarmos, se precisarmos, pelo tempo que for necessário. Mas nós não vamos voltar atrás, porque a mensagem de Jesus Cristo não está de quarentena, não está confinada. Nós continuamos agindo e muito mais o Espírito de Deus. Então, eu quero orar agora por você que também está vendo que a realidade é difícil. Não estou dizendo que não estou alienado. Estou na fé, eu não estou alienado, estou na fé. E queremos estar na fé. A fé é um lugar de descanso para a alma. E eu quero orar por você agora e com você. E você vai orar por mim. E nós vamos orar uns pelos outros. Para que o nosso coração tenha descanso em Deus. O Senhor Deus está governando. Vamos orar. Vamos orar pela nossa nação. Vamos orar pelo nosso mundo, vamos orar pelos nossos amigos, vamos orar pelos nossos inimigos. Nós temos inimigos, não somos inimigos de ninguém não, mas a cruz de Cristo tem tido inimigos ao longo da história e hoje temos inimigos que nos odeiam pelo fato de nós sermos cristãos, mas nós vamos orar por eles, vamos abençoá-los, vamos compartilhar com eles a palavra de Deus, porque do meio desses inimigos Deus já levantou grandes homens e mulheres de Deus. Muitos que antes perseguiam a fé se tornaram grandes defensores da fé e foram até martirizados por isso. Então agora nós vamos orar e vamos declarar a nossa fé. Oração é uma maneira de declarar a sua fé. Sua fé tem que sair da sua boca, viu, irmão? Eu tenho muita fé no meu coração, então põe para fora. Põe para fora. Porque a sua fé precisa ir além do seu coração. Fé não é um quentinho no coração, não. Fé é a atitude que você tem na sua vida. Vamos orar. Senhor Jesus, nós somos gratos, porque o Senhor tem estado conosco no meio dos desertos, e tem nos dado o maná, e tem nos dado, Senhor Deus, o sustento de cada dia. Deus, quando falta água, é da pederneira, da pedra que o Senhor tira, mas o teu povo não morre de sede. Senhor, assim como no passado, o Senhor foi com o teu povo nas histórias bíblicas, assim como o Senhor foi com os nossos antepassados, assim como o Senhor foi com os nossos irmãos, ó Deus, que
há pouco tempo até foram para a glória, gente que fundou a 9ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, que se dedicou, ó Deus, nos primeiros dias, Senhor Deus. Alguns ainda estão vivos, outros já partiram. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor pela fé que eles nos transmitiram e que nós vivemos hoje. Nós consagramos ao Senhor nossos dízimos, as nossas ofertas, nós oramos pela nossa igreja, para que a nossa igreja tenha o sustento, para que a nossa igreja não volte atrás, para que a nossa igreja encontre caminho, Senhor Deus, para continuar semeando o Evangelho do Senhor mundo afora. Nós oramos, ó Deus. Eu oro pelos irmãos que estão afetados, Deus. Eu não falo nem que estejam com medo, porque eu não conheço o coração deles, ó Deus, mas estão afetados. Alguns perderam efetivamente o emprego. E agora vão continuar contando com aquele que é maior do que o emprego, aquele que é o sustentador, o verdadeiro sustentador. E vão encontrar, ó Deus, no Senhor um caminho, ó Deus, para aqueles que perderam seus negócios, ó Deus, ou pelo menos a receita dos seus negócios estão tentando manter. Ó Deus, não vem o recurso humano ali, não tem aquele dia a dia que eles antes viam, mas eles continuam vendo o Senhor, o mesmo Deus que estava lá no dia que estava cheio de clientes. Porque o Senhor é o sustentador e o Senhor também é quem nos leva a empreender. Então, Senhor Deus, que ninguém se desanime. Ó Deus, que os pregadores do Evangelho não se desanimem, porque as portas dos templos estão fechadas. Ó Deus, que os pregadores não se desanimem, porque os irmãos estão confinados em suas casas. Porque o Evangelho do Senhor não está confinado, o Espírito do Senhor não está confinado. Nós estamos unidos em Cristo Jesus, pela Palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, e nós continuamos seguindo em frente. Então, Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, com clareza, com fé, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, passar pelos desafios, ó Deus, da maneira como for, ó Deus, por sobre as águas, ou com o mar aberto, mas onde o Senhor marcou, que é o lugar onde nós devemos ir, é ali mesmo que nós vamos chegar, porque o Senhor está empenhado nisso. Então nós queremos assim orar e assim também cantar, porque o Senhor merece louvor, em nome de Jesus. Amém. Essa canção que nós vamos cantar agora, o povo reformado não gosta muito dela não, mas num preciosismo, sabe? E eu respeito os irmãos que não gostam dessa música, porque eu entendo o que os irmãos querem dizer. Porque ela tem uma parte aqui que diz assim, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. E essa parte aqui, algumas pessoas dizem assim, mas isso é um positivismo, isso é uma coisa assim, querendo impor as coisas para Deus. Às vezes a gente não vai atravessar o mar, às vezes a gente vai... Sei que eu não estou questionando esse ponto de vista não, mas não é esse o meu ponto de vista sobre essa música. Meu ponto de vista sobre essa música, eu canto assim, essa canção, é que ainda que tudo seja contrário, o propósito de Deus vai ser alcançado na minha vida. Ele é um ser eterno. E eu vou chegar sim, seja como for, onde Deus quer que eu chegue, e o final dessas contas é o céu, é a eternidade. Quando eu canto essa canção, eu penso no céu. Quando eu canto essa canção, eu penso que se propósito de Deus for que eu chegue do outro lado de um lago, de um mar, ele abre sim. Ele continua abrindo hoje. Ele abre sim. E se não for para abrir o mar, é andando sobre as águas, é nadando, é de submarino, é de barco, é qualquer jeito, irmão. Então, eu confio num Deus que faz concretizar os seus propósitos. Então, mas enquanto isso está acontecendo, a nossa fé é provada. De vez em quando, nós somos tentados a ter medo. Por isso eu canto essa canção assim, nesse espírito. Então eu respeito os irmãos que pensam diferente, não cantam, têm liberdade, Deus os abençoe, cantem outras canções, mas quando eu canto essa canção, não estou dando ordem para Deus, nem cantando positivismo gospel, eu estou cantando uma fé reformada, genuína e baseada na Escritura. Amém, glória a Deus. Você está vendo esse pastor tocando mal assim, né? Está aí triste da vida, né? Ora, irmão, ora. Aproveita você que é da música e da nossa igreja. Não descansa não, fala, meu Deus, eu preciso substituir esse negócio aí em breve. Vou voltar 10 vezes melhor. Não vou voltar para o estágio que o pastor está, não. Tá bom? Ore, irmão.
vamos em frente. Olha só, nas quintas-feiras, nós estamos tendo um estudo especial aqui, Ensinos do Alto, Sermão do Monte. Por que é que nós estamos fazendo isso? Nós estamos fazendo isso porque você que é um cristão precisa saber as leis do reino. Você é um cidadão do céu, você é um embaixador de Cristo, você precisa conhecer as leis do reino. E o Sermão do Monte é muito mal interpretado, ele é lindinho para umas pessoas, parece poesiazinha, bonitinha, e não é entendido por muita gente. Muita gente crente não sabe o que significam aquelas palavras, se contenta com aquelas bem-aventuranças, como sendo assim, Jesus veio trazer um consolo para todo mundo, mas não sabe o que significa aquilo. Eu preciso que você tenha dedicação, eu quero que você esteja conosco nas quintas-feiras, eu quero que você estude, irmão, e entenda, porque isso aí é alimento para a sua alma, é fortaleza para o seu coração, é transformação para a sua vida. Então, fica aqui o meu convite, meu chamado, mas o meu outro chamado agora para você, para mim, é a gente buscar a Deus aqui na sua palavra. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra no comecinho de Gênesis, abra aí, primeiras páginas de Gênesis. Eu quero orar com você e eu agradeço a você que atendeu o meu chamado, que eventualmente estaria somente no culto à noite, por exemplo, mas está aqui agora de manhã. E você que está aqui agora de manhã e que fez o propósito aí de estar conosco nos 2 cultos, né? Eu estou aqui invocando aqui uma autoridade pastoral para chamar vocês, porque, sabe, tem coisas, sempre eu estou trazendo a palavra de Deus e para o povo de Deus, né? E toda a ministração é importante, nossas ministrações não são aleatórias, todas elas têm um propósito. E quando você não participa, quando você não ouve, quando você perde alguma coisa, você perde uma condução pastoral. Você perde uma condução para um lugar melhor, para um pasto mais verdejante para você, irmão. Então eu, como pastor menor, né, auxiliar do pastor verdadeiro que é Jesus Cristo, eu tenho essa preocupação. E quando você também me ouve e você está aqui agora, eu sou grato a Deus antes de tudo e agradeço a você pelo esforço. Mas a palavra que eu tenho para nós hoje, ela tem a ver com esse momento, né? Por isso eu disse, olha, eu vou falar sobre Gênesis e coronavírus, né? E aí, o que Gênesis tem a ver com coronavírus? Você vai descobrir agora. Eu peço que você mantenha sua Bíblia aberta. Nós já temos pregado em Gênesis e já pregamos boa parte das histórias de Gênesis e você já tem descoberto muita coisa importante nessas histórias de Gênesis. Mas eu quero fazer um passeio com você aqui. Então, se você está acompanhando, se você tem mais familiaridade com o livro de Gênesis, você vai ser mais abençoado agora, porque eu não vou ficar num texto só, eu vou passear com você em alguns textos aqui para tirar umas lições para nós que se aplicam aos nossos dias hoje. Então fica atento com a sua Bíblia, vai acompanhando. Se você está me ouvindo aqui, eu vou citar algumas situações que são apresentadas aqui em Gênesis, você não está muito tranquilo, dá uma lidinha aí enquanto você ouve, vai dando uma conferida, mas com certeza se você já tem acompanhado as pregações, você vai estar mais à vontade, vai ser mais abençoado hoje, tenho certeza. Quero orar com você, então vamos lá, vamos pedir ao Senhor para falar conosco. Senhor Jesus, fala com a gente. Que o Espírito do Senhor fale ao nosso coração. Nós precisamos mais do que palavras aos nossos ouvidos. Nós precisamos de uma palavra do Senhor como aquela palavra da criação. Porque assim é Jesus Cristo, palavra encarnada. Assim é o Senhor Jesus que cura a alma de pessoas hoje, Deus. Cura pessoas de doenças, enfermidades espirituais. Cura pessoas hoje, Senhor Deus, do medo.
Cura pessoas hoje, Senhor Deus, de terem a vida governada por alguém que não seja o Senhor Jesus. Eu peço, Deus, que essa palavra não caia no vazio, mas que ela entre no coração das pessoas e transforme essas vidas. Eu te peço uma igreja mais forte, mais vigorosa, mais antenada, mais esclarecida, mais atuante a partir dessa palavra. Eu sei que o Senhor tem nos falado e eu creio que hoje o Senhor vai nos falar de uma forma ainda mais contundente e transformadora. Por isso, Senhor, a minha oração, e eu sei que os meus irmãos têm expectativa no Senhor quanto ao que vão ouvir hoje, que o Senhor nos traga então essa palavra poderosa no nome de Jesus. Amém. Muito bem, no ano de 1983, houve um filme que foi muito comentado no mundo todo. O filme se chamava The Day After, o dia seguinte. E esse filme, ele simulava, né? O filme contava uma história fictícia de que quer que você se lembre que nessa década de 80 nós estávamos em plena Guerra Fria ainda. A Guerra Fria ainda era bastante complicada, né? O mundo vivia olhando para Estados Unidos e Rússia. E Rússia não, União Soviética, na época União das Repúblicas Soviéticas Socialistas. Olhando para esses dois centros de poder, inclusive de poder bélico especialmente, porque eles se ameaçavam o tempo todo. Construíam mais e mais armamentos e o mundo ficava assistindo aquela escalada de armamentos e muito atemorizado, porque de repente alguém podia apertar o botão errado lá, né? E o filme mostrava que o botão foi apertado. E aí acontecia um ataque de lado a lado, e então vinham lá as bombas e os Estados Unidos falaram: olha, fomos atacados e vamos revidar. E aí o filme é bem trágico, né? Aí tem lá os foguetes, os mísseis, e o que acontece é que caíram as bombas e houve a devastação, e aí você tem a radiação e tudo mais, e as pessoas os que sobraram, tinham que ver como é que eles iam viver the day after, o dia seguinte. Como seria a vida a partir daquela catástrofe que tinha acontecido, e eles simplesmente não podiam ignorar. Graças a Deus, numa dimensão muito menor do que essa do filme, nós também estamos vivendo uma situação que é bem séria também, que é muito complicada também, e que nos leva ao mesmo tipo de reflexão. Como é que vai ser a vida a partir dessa bomba chamada coronavírus? A bomba caiu, ela explodiu e agora vai se espalhando, né? Todo dia a gente acompanha o mapa do contágio. A gente vai vendo quantas pessoas estão contaminadas, cheio de mapinhas que a gente fica vendo de onde que está se espalhando, qual a região. A gente tem mapa de Belo Horizonte falando quais regiões que tem, do Brasil, do mundo. A gente acompanha o mapa e o número de mortos. Toda hora alguém vem dizer que mais tantos mortos nessa pandemia estão aí. Aí começam as acusações entre os chefes de Estado, né? Esse é um vírus chinês? E aí a gente treme, né? Porque quando um fala assim, eu tenho bomba atômica, o outro fala, eu também tenho, você tá me olhando torto, eu tô assim, quanto que você tá me olhando torto? E a gente aqui assistindo, né, irmãos? O mundo inteiro assistindo essas acusações entre os chefes de Estado com as suas ogivas nucleares, e geram uma preocupação sem precedentes para toda a humanidade. Uma preocupação de que de repente tudo pode mudar. E o que é que se pode fazer com o dia seguinte?
talvez as coisas já tenham mudado. Muita gente anda dizendo aí, e eu concordo em parte, que nós vamos ter um novo normal. A vida vai ser diferente. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, e nós estamos aqui por causa da palavra de Deus, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós precisamos parar e pensar um pouco. Vem aqui comigo, presta atenção aqui. A explosão devastadora, ela não está no futuro e nem no presente. Sabe disso? A explosão devastadora não está no futuro nem no presente. Ela não está descrita no Apocalipse. Sabia? Não é lá que está, não. Ela está em Gênesis. Gênesis é que demonstra a detonação da maior ogiva de destruição em massa que já se viu. Gênesis 3:6 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. A bomba caiu sobre 100% da população. O contágio foi de 100%. O mapa da contaminação está em Gênesis 3, 17 e 19. Lá diz assim: e a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tomado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. A conclusão do especialista, aqui eu estou falando o especialista, porque hoje a gente tem ouvido muito, né? Os especialistas dizem, né? Aí tem uns especialistas que dizem uma coisa, outros especialistas que dizem outra coisa, a gente fica aí tendo que escolher, a gente que não é especialista, tem que escolher em quem que a gente vai acreditar. Mas o especialista, aquele que é o especialista dos especialistas, a respeito dessa contaminação que Gênesis descreve, a conclusão dele é a seguinte: não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Todos se extraviaram, ou seja, todos se contaminaram. E por causa disso nós vamos voltar ao pó. Todos nós vamos voltar ao pó, vamos morrer. O destino de 100% da humanidade, desculpa, eu vou ser muito grosseiro agora, tá? Me perdoe, mas eu preciso ser grosseiro para eu dar a dimensão do que é, tá? O destino da humanidade, de todas as pessoas, todos os seres humanos, é um buraco. Se ele vai ser aberto por mãos, um por um, ou se ele está sendo aberto por escavadeira, faz pouca diferença para o morto. Faz diferença para nós. É mais chocante, né? Quando está sendo aberto por escavadeira e quando não tem direito a funeral. Mas se o seu funeral fosse como o funeral de um rei, com todas as pompas daquelas que a gente está acostumado a ver lá na Inglaterra, né? Já viu como é que foi o sepultamento do Churchill? Depois procura um documentário para você ver que pompa no sepultamento do Churchill, que foi líder do Reino Unido na Segunda Guerra Mundial. Não importa, do ponto de vista do morto, não importa se está tendo honras militares, honras de rei, porque ele está morto. Mas a minha mensagem, ela não está aí, graças a Deus, porque não é assim que termina. Isso eu quero que você comece a prestar atenção. Então, se caiu essa bomba nuclear lá em Gênesis 3, se toda a humanidade foi contaminada, e se a morte é predominante é pouco, né? É total, completa, se a morte alcança todos os homens, não é assim que termina, porque Deus intervém. Então, você precisa ver, e eu quero ver com você em Gênesis, esse Deus que se importa com a sua vida e não vai deixar a sua alma na morte. Deus se importa com
com a sua vida e não vai nos deixar na morte. Está entendendo isso? Gênesis 3 fala do pecado e a maldição do pecado, mas 3,15 já promete o descendente, ou seja, Jesus Cristo. Bem no começo, Deus já deixa claro que ele não é indiferente ao que está acontecendo aos homens, mesmo quando esses problemas são causados por eles mesmos. Então, os problemas da humanidade, eles são causados por nós, a humanidade. Mas isso, Deus poderia ficar indiferente, do tipo, eu não tenho culpa disso aí. Quiseram fazer. Arquem com as consequências. Mas não é esse o caráter de Deus. Mesmo quando os problemas são causados por nós, Deus não é indiferente. Não importa de onde vem a contaminação, Deus não está alheio. E Gênesis é uma demonstração sucessiva do agir de Deus no meio de um povo contaminado por uma coisa que é muito pior, irmãos, do que o coronavírus. O pecado é muito pior. O pecado é fatal. Alcança todos 100%. O coronavírus tem a sua taxa de letalidade, pois o pecado alcança a totalidade. Mas eu vou dizer de novo, antes de provar, e eu quero provar para você com alguns detalhes, né? Antes de provar, eu quero dizer de novo para você, eu quero que você guarde isso no seu coração. Deus se importa com a sua vida e não vai deixar a sua alma na morte. Que lições que a gente tira de Gênesis para nos ensinar a passar pelo que nós estamos vivendo? Primeiro, é bem o que eu já falei, é que Deus não desistiu da humanidade. Não desistiu. Apesar do pecado e das suas consequências, eu acho muito interessante a gente pensar nisso, que enquanto Deus está declarando as maldições para o homem, assim, olha, o que você fez vai resultar nisso, nisso, nisso. Lá no capítulo 3 fala tudo aquilo, eu até já li aqui, né? Maldita é a terra por tua causa, vai produzir abrolhos e tal. No meio de tudo isso, ele fala do sacrifício de Jesus. Ele fala de Jesus enquanto ele está falando das maldições. Ele fala que o descendente, que é Jesus Cristo, vai esmagar a cabeça da serpente, ou seja, ele vai anular o poder da contaminação do pecado sobre nós. Então, se nós não temos vacina contra o pecado, nós temos a cura em Jesus Cristo. Em Deus nós temos a cura. Então, o caráter de Deus, quando nós olhamos para o caráter de Deus, isso tem que trazer muita esperança para nós. Porque Isaías 49:15 faz a seguinte comparação. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? É o do filho, não é o filho que ela amamentou, não, que já seria impossível. Mas aquele que ainda ela amamenta, seria possível uma mulher que ainda está amamentando esquecer que existe aquele filho? Mas ainda que esta viesse a esquecer-se dele, ainda que isso fosse possível, eu, todavia, não me esquecerei de ti. É a palavra de Deus para o povo de Deus. Você é povo de Deus. Então, esse caráter de Deus tem que valer muito para nós nessa hora de pandemia, nessa hora de medos espalhados pelo mundo afora. Nós estamos refugiados em Deus. Quando eu olho, por exemplo, para Abel, que é aquele que inaugurou a contagem de mortos, né? Não tem um negócio lá, primeira morte, olha lá o gráfico do Brasil, primeira morte, a data lá, e depois a curva, né? A primeira morte, na verdade, foi a morte de Abel, o primeiro que morreu. A morte que iniciou essa contagem, que vai atingir 100%, foi a morte de um crente. Abel, um crente, um jovem que foi lá e trouxe do melhor para oferecer a Deus, um homem dedicado a Deus, um homem que amava o Senhor, que queria agradar o Senhor, que queria se mostrar quebrantado diante de Deus. E Abel foi morto por Caim. Mas quando o mal atinge um crente, eu estou falando para você que
às vezes o mal nos atinge sim. Às vezes ele nos atinge. Em um momento nós seremos atingidos pela morte. Pode ser no futuro, eu acredito que no futuro distante para a maioria de nós. No entanto, isso é um fato. Acontece que quando somos atingidos, e aí eu quero que você pense assim, vamos pensar no pior cenário. Se eu pegar o coronavírus, eu morrer de coronavírus. Né? A questão não é a morte em si, a morte vai ocorrer para todos nós. Mas quando a morte acontece para Abel tem um testemunho tão poderoso, tão grande, que Hebreus capítulo 11, verso 4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Quando o mal atinge um crente, o seu testemunho permanece e continua poderoso. Então, os feitos dos que morrem no Senhor são notáveis e permanentes. É por isso que lá em Apocalipse nós vamos encontrar aquela expressão que diz: bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor. Então, irmãos, mesmo que os anos passem aos milhares, Deus continua falando através daqueles que morreram testemunhando de quem Deus é. Continua falando enquanto que esses que morreram gozam de vida eterna com o Criador. Então, a vida e a morte de um crente nunca será em vão. Você compreende como que essa verdade no coração de uma pessoa é o que faz ela dizer, assim como o apóstolo Paulo disse, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro? Por que o apóstolo Paulo se levantava todos os dias com alegria para viver a sua vida? Porque ele já estava crucificado com Cristo. Porque ele não tinha a sua vida como preciosa. Não no sentido de que ele aborrecia da vida, não porque ele não gostasse de ver um sol nascer, não porque ele não gostasse de ver um pôr do sol, não porque ele não gostasse de ver um trabalho, não porque ele não gostasse de ver o evangelho progredindo, não porque ele não gostasse de pessoas, não porque ele estava aborrecido com o mundo, mas porque ele tinha um senso de plenitude, um senso de algo muito maior do que essa vida cotidiana. Então ele tinha alegria de ver as pessoas, ele tinha alegria, ele é cheio de amigos. Olha o último capítulo lá de Romanos, você vai ver como que ele está citando nominalmente tantas pessoas. Ele era uma pessoa de muitas relações, e relações firmes, relações fortes. Ele não é uma pessoa alheia ao mundo, uma pessoa amarga, que está dizendo, para mim o que importa só é o céu, porque aqui é tudo ruim. Ele não está falando isso. Ele está falando que o viver é Cristo. Eu vivo a vida como Cristo. Eu vivo a vida porque o que Deus tem feito na minha vida é me fazer mais parecido com Jesus. E esse é o objetivo de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e pelo Evangelho de Jesus, ele está fazendo de nós pessoas mais parecidas com Cristo. Então Jesus Cristo, ele não se abatia diante da morte. Ele não se abatia diante de uma morte que era iminente, não podia ser evitada. Ele chega pro leproso, o leproso diz: se queres, podes purificar-me. Ele diz: quero. Ele não tem medo da lepra, ele põe a mão no leproso, ele cura o leproso. Mas aquele leproso ia morrer depois. Ele só estava mostrando a sua autoridade divina. Ele não tinha medo da sua morte, que era iminente. Ele veio ao mundo para morrer pelos pecadores. Então ele não tinha medo da morte, ainda que aquilo pudesse causar sentimentos e emoções nele, como em alguns momentos nós vamos ver na caminhada de Jesus, ele sendo atingido pelas emoções, porque o ser humano tem emoções, Deus tem emoções. Nós só temos emoções porque Deus também tem emoções. Isso é de Deus para nós. Então, o que interessa é que não é ter medo da morte. O que interessa é a gente saber que quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. E que a morte não fala tão alto para nós como fala para aquele
que acha que só tem isso aqui e que não sabe qual será o seu futuro eterno. E que às vezes até se põe lá como um ateu, que é uma negação, né? A pessoa entra em negação de que existe um Deus, ele olha para a natureza e tudo, e ele acredita numa geração espontânea, que as coisas existem espontaneamente, não existe Deus. Eu existo espontaneamente. É a negação. A pessoa entra em negação por puro medo, porque ela não quer encarar a realidade de que somos eternos e a morte nos joga, se não temos Cristo, nos joga para dúvida. E a dúvida é uma coisa que destrói o coração de uma pessoa. Então, eu sigo aqui depois de Abel e vejo, por exemplo, Caim, né? Caim seguiu em frente, olha para você ver. Não morreu, miserável. Não morreu. Caim constrói cidades. Mas enquanto Caim está construindo cidades, Deus está levantando Enos. Então, mesmo que Caim construa cidades, Enos levantará altares. Você acompanhando aqui, você vai ver que Enos levanta altar. Né? O mundo, irmãos, deixa eu contar para você uma coisa. O mundo não vai se arrepender. O mundo vai seguir o seu caminho mau. Vão continuar construindo as suas cidades más, as suas sociedades más, corruptas. Mas Deus sempre vai levantar, sempre vai ter os seus Enos, que recomeçam a invocar o nome do Senhor. E eles são notados por Deus. Deus os vê. E os nomes dos Enos que ele tem levantado, eles não são apenas escritos em Gênesis. Bacana que está registrado aqui em Gênesis. Gênesis 4, né? Fala de Enos. Enos está aqui em Gênesis 4, 26. A Sete nasceu também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Bacana ter o seu nome registrado dessa forma, não é? Mas o seu nome, segundo Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, está escrito no livro da vida. O livro de Gênesis tem sentido para nós agora. Lá no céu, o livro de Gênesis não tem tanta importância ou influência quanto ele tem agora para nós que estamos nessa peregrinação no deserto da nossa vida. Então, histórias de bem-aventurança começam na vida de Enos em todas as épocas. Pessoas que invocam o nome do Senhor. A minha pergunta para você, e eu quero que você cheque o seu coração, especialmente se você está muito abatido nesses dias e desesperado, porque desesperado é uma pessoa sem esperança. Eu quero perguntar a você se você está como Enos invocando o nome do Senhor. Você invoca o nome do Senhor? Porque isso faz muita diferença. Porque se você está de boca fechada, se você está num canto aí, se você está aí afundado num sofá, se você está aí, não estou afundado no sofá não, pastor, estou lá trabalhando e tal, e chorando a miséria de que a sociedade está assim ou está assado, eu convido você a levantar altar, invocar o nome do Senhor. Ali você vai encontrar a presença do Senhor. E o Senhor Deus vai falar bem, o Senhor nota essas pessoas. O Senhor destacou que no meio dessa geração corrupta de Caim e de toda essa maldade que estava aí, tinha Enos levantando altar e invocando o nome do Senhor. E mais, quando a gente chega no capítulo 5, aparece aquele sujeito que eu herdei o nome dele, né? O Enoque. Enoque, se você ler o capítulo 5, a palavra que mais tem aqui, ao fechamento de quase todos os versículos do capítulo 5 é e morreu, e morreu, e morreu, e morreu, e morreu, e morreu! Mas viveu, e morreu! Enoque está cercado de morte. Você não está? A gente parece que está. Bom, nós estamos aqui em Belo Horizonte achando que não temos tantas mortes, não é? Que aqui não tem tantas, como por exemplo em São Paulo. Irmão, aqui pode ser 0, qualquer coisa de mortes. Mas quando é na sua casa é 100%, né? Então a gente tem que ter
Tem que ter moderação na nossa maneira de pensar. Só que a questão da morte aqui, nesse tempo aqui em que Deus quer falar sobre morte, capítulo 5, Deus quer conversar com a gente sobre morte. E ele está dizendo que por mais que vivam as pessoas, elas morrem. No entanto, Enoque tem uma história diferente. Qual que é a diferença de Enoque? Enoque anda com Deus. E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. E o verbo, se você já me ouviu falar isso, né, deve ter me ouvido, vamos lá de novo. O verbo aqui é reflexivo no hebraico. Quer dizer, Enoque andou com Deus e Deus andou com Enoque. Fala de uma via de mão dupla. Enoque tinha uma intimidade com o Senhor e ele andava com Deus de tal forma que ele não viu a morte, Deus tomou para si. A morte não fez diferença na vida de Enoque. Ele não foi atingido pela morte. Aí você fala, mas isso foi Enoque, pastor. Caso raro. Não é assim. Irmão, quando nós temos segurança em Cristo Jesus, a morte não nos atinge. Nós passamos da morte para a vida. Nós só mudamos para melhor. A nossa vida, irmãos, em Cristo Jesus, a nossa vida só pode melhorar. Você já pensou isso? A sua vida só pode melhorar. Porque o dia que ela aparentemente piorar tanto que você morrer, aí é que ela vai melhorar. Aí é que você vai ser transformado. Aí que você vai ser revestido. Então Enoque está cercado de morte. Mas aqui o que é interessante é que a vida não termina em morte quando se anda com Deus. E o Espírito Santo nem havia sido dado, irmãos, como hoje nos foi dado. Enoque, ele não tinha a plenitude do Espírito Santo que eu e você podemos ter, porque o Espírito Santo foi nos dado. Então eu quero que você observe, irmão, que há mais profundidade e um destino de vida para os filhos que andam com o Pai, o Deus Criador. Há uma mais profundidade nesse relacionamento. Quando eu leio esse texto e eu penso na intimidade de Enoque, eu fico me lembrando da simplicidade da minha vida. Em tempos em que eu não tinha tantas preocupações, porque infelizmente eu vim acumulando preocupações ao longo da minha vida. Talvez não, né, irmão? Com certeza. A Bíblia diz que nós devemos ser como crianças. E eu lembro da minha adolescência. E eu lembro da minha simplicidade em buscar o Senhor. Eu lembro da minha almofada que eu tinha debaixo da minha cama para eu poder me ajoelhar para orar. Era coisa minha. Ninguém nunca me falou assim, você devia fazer isso. Era coisa minha. Coisa minha sair e procurar um lugar de oração. Era coisa minha. Coisa minha de sair e procurar um lugar onde eu pudesse orar. Coisa minha de sair e encontrar um lugar isolado para eu tocar uma flautinha que eu tinha lá e ficar lá tocando aquela flauta, louvores a Deus. Buscando a presença do Senhor. Às vezes numa roça, quando morei na roça uns 6 meses, caçando lá um pasto, que tivesse um morrinho, um lugar mais alto, para eu ficar lá e orar. Iniciativas minhas. Simplicidade no andar com Deus. Uma vida com Deus, sabe? Que não estou contando para ninguém, ninguém está sabendo o que está acontecendo entre mim e Deus. Mas quantas vezes Deus me falou profundamente, quantas vezes Deus me deu tranquilidade, paz, enquanto coisas ruins estavam acontecendo na minha família, estavam acontecendo ao meu redor. E assim, tantos momentos na minha vida foram de maior profundidade e outros momentos de menos profundidade. Mas eu olho aqui para Enoque e vejo que é possível, nós precisamos ter saudades e buscar de volta aquela simplicidade de conversar com Deus, de orar ao Senhor, porque é ali, irmãos, que está aquele refúgio que eu falei, que enche o nosso coração. Sabe, eu olho para Noé e Noé nos mostra
que mesmo quando você está irremediavelmente cercado por uma sociedade que odeia Deus, porque era a situação de Noé, Noé era o último que tinha sobrado, que ainda levava Deus em consideração, que buscava o Senhor e que se amargava de ver a maldade no mundo. Noé era justo, era íntegro, temia Deus. E mesmo quando aí você vê a história, tudo que aconteceu com ele, como Deus agiu na vida dele, você vê que mesmo quando você está no meio dessa sociedade que odeia Deus, e nós estamos, a nossa sociedade odeia Deus. É impossível praticamente hoje você assistir um filme sem blasfêmia. E aí eu não estou falando para você assim, para de assistir filme, né? Jesus falou, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Tem filme que você não deve assistir, irmão. Tem série que você não devia assistir. Eu também não. Mas quando a gente assiste, a gente percebe a blasfêmia contra Deus, a afronta a Deus, tá? Como nos dias de Noé. E esse fedor que subiu até as narinas de Deus e fez Deus mandar o dilúvio, eu penso que está semelhante hoje. Mas mesmo quando a gente está aí vivendo nessa sociedade que zomba dos que obedecem a Deus, eles zombam de nós, irmão. Fazem gracejos. Você tem aí companhias organizadas, né? Se eu falar portas do fundo, que porta dos fundos aqui, será que eu vou ser processado? Porque eu falo que eles odeiam a Cristo, odeiam o Evangelho, odeiam a Deus, odeiam você e querem te seduzir a rir dos gracejos deles. Eles gracejam de nós. Pensa quanto que eles zoaram com Noé construindo uma arca em terra seca, sem chuva. Mas aí eu olho o que Deus quer nos mostrar? Que mesmo quando você está no meio dessa sociedade, Deus de modo algum vai deixar de ver isso. E para Noé e para todos aqueles que são alcançados pela graça do Senhor, serão alcançados, uma alcançada pela graça de Deus. Escuta o que eu vou te falar. Deus providenciará uma arca no meio daquela tempestade mortal. Deus providenciará uma arca no meio da tempestade mortal, como fez com ele. E na sua graça maravilhosa, vai incluir sua família. Atos 2,39 diz assim, para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, quando você crê dessa forma, você não somente respira fundo diante dos ataques do mundo, mas você também age a favor da sua família, sabendo que a sua família está incluída na aliança. Você toma suas responsabilidades como pai, como mãe, dentro da sua casa, como filhos que devem respeitar os pais, que devem orar pelos pais não crentes. Você se posta ali e você acredita que existe um Deus que quando pôs a arca, irmãos, os filhos de Noé geraram 3 ramificações, das quais 2 não foram bentas, não, entendeu? E uma é mais ou menos. Ou seja, se Deus fosse assim, muito, assim, sem misericórdia, só pegando um cara justo ali, Noé, pegava o Noé e largava os filhos para fora. Mas Deus é misericordioso, Ele estende a sua graça. Nós temos que ter expectativa dessa extensão de graça de Deus, que alcança os filhos. E devemos agir a esse favor. E também precisamos ver que depois do dilúvio, que vai passar, escuta essa, né? O povo está falando aí, vai passar, mas ninguém melhor do que um crente para dizer isso, que vai passar, por mais longo que seja. Depois do dilúvio, e você conhece todo o processo que foi, o tempo de chuva, depois o tempo flutuando, aquele escalonamento, né?
E eu acho que é isso um pouco que vai acontecer também. Então tá, nós vamos voltar a ter os nossos cultos, ou nós vamos poder trabalhar, vamos, mas vai de máscara, mas vai com distanciamento, mas vai, não pode todo mundo, mas vai não sei o que, vai ser cheio de coisa, tá igual o dilúvio, né? Foi aos pouquinhos até conseguir, soltava a pombinha, a pombinha voltava, soltava, entendeu? Mas mesmo que demore, nós vamos voltar ao normal, até porque a promessa de Deus no dilúvio é que ele não ia destruir a terra com água. E eu vejo também toda a história, não precisa temer que a terra vai ser destruída por um asteroide, que vai ser destruída por uma bomba atômica. Conforme a palavra de Deus, não é assim que as coisas vão se encaminhar não, tá bom? Então depois do dilúvio que vai passar, Deus vai chamar os seus escolhidos para uma boa conversa e para novas, velhas instruções. Deus pega Noé ali depois que saiu da arca e ele vai lá ter uma conversa com Noé bem parecida com a que ele teve com Adão. Ele vai falar para ele sobre Gênesis 9:11 diz: estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Essa foi a promessa de não destruição. Mas o 9:1 fala assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Ele está falando, Deus está falando com o seu escolhido, com aquele a quem ele preservou, com aquele a quem ele salvou. A arca prefigura a salvação em Cristo Jesus. Está dizendo para ele que ele tem uma missão de povoar a terra, de espalhar a glória de Deus, porque o ser humano, imagem e semelhança de Deus, se espalhando pela terra, fazendo a vontade de Deus, é a glória de Deus se espalhando pela terra. Está dizendo para ele que ele tem uma missão. E nós temos a missão de encher a terra com a glória do Senhor. Você entende, crente? Você entende? Que nós temos a missão de encher a terra com a glória do Senhor. Então você pode colocar o seu foco nisso. Você pode colocar o foco nisso. Não tenha medo. Não tenha medo. Nós vamos casar. Nós vamos construir. Nós vamos cumprir os mandatos que Deus nos deu. Quando Jesus voltar, a Bíblia diz que quando Jesus volta, as pessoas vão estar casando e se dando em casamento. Muita gente vê isso aí como assim, eles estão distraídos. Não, vão estar casando e se dando em casamento porque eles são pessoas que mantêm a fé em Deus para empreender para o futuro. Porque enquanto nós estivermos na terra, irmãos, nós vamos empreender, nós vamos levantar para trabalhar, nós vamos estudar, nós vamos buscar alguma coisa melhor. Enquanto nós estivermos na terra, nós não estamos na terra a passeio, muito menos para entrar dentro de um buraco e ficar lá morrendo de depressão. Nós fomos chamados para levantar nossa cabeça, olhar para a terra, olhar para aquilo que nós temos nas mãos e não ficar com medo do futuro, porque nós somos pessoas da fé e não somos as pessoas do medo. O medo é o contrário da fé. Então, lembra que quando o povo foi exilado em Babilônia, Deus disse para o povo assim: não vos diminuais, se multipliquem, casem, dê suas filhas em casamento, multipliquem, cresçam na terra. Mas nós estamos presos em Babilônia. Tudo acabou para nós. Tomaram a nossa terra, tomaram as nossas posses, tiraram os nossos direitos. Nós não podemos mais cultuar no templo. Nós somos roubados do nosso povo, nós somos tirados, tudo de ruim. O que Deus fala para eles? Mas mesmo no meio de tudo isso, vocês não vão se diminuir, vocês vão crescer aí. Porque eu vou tirar vocês daí e vou levar vocês de volta para a terra. Irmãos, nós temos uma terra, uma Canaã celestial. Para onde, mesmo que nós estejamos vivendo hoje em Babilônia, nós estamos sendo levados para o céu. E aí eu olho para Babel aqui, e é a última história que eu quero citar nessa manhã para você. Eu olho para Babel e ela mostra os projetos dos homens malignos, né? A primeira vez em Babel foi quando os homens se levantaram decididamente para contrariar de uma forma direta a ordem de Deus. Deus disse: espalhem-se pela terra, multipliquem, enchem a terra. Ele diz: não, nós vamos juntar e vamos construir uma torre. E vamos
era para espalhar a glória de Deus pela terra, eles querem construir uma torre para fazer grande o nome deles. Eles estão afrontando a Deus, dizendo: aqui você deixa, Deus. E ainda que os homens malignos construam aí os seus sistemas, governos, a sociedade global, globalizada, construa todos os seus aparatos aí, apesar da arrogância deles, da certeza de que eles vão fazer o que eles querem, lembra, é até engraçado, porque a Bíblia descreve que Deus desce. Vou dar uma passadinha lá para olhar o que eles estão fazendo. Olha a torrezinha deles. Vou confundir a língua deles. Deus não faz muito esforço, irmão. Você já notou como que Deus passa suave ali? Ah, é? Aí vocês estão achando isso? Ai. Confundiu a língua. Dissipou os projetos deles. Então, você sabe que Babel é Babilônia? Você sabe que Babel é Babilônia? É ali que vai se formar Babilônia. E você sabe que Babilônia é o símbolo do sistema do mundo. E Apocalipse fala a respeito de Babilônia. Em Babel eu vejo que Deus continua conduzindo a história dele para o que ele quer. Lá em Babilônia ele falou assim: espalha o bolinho, espalha aí. Vocês não vão ficar aí não, confunda a língua de vocês vão se espalhar, querendo ou não querendo, porque a minha determinação é que os povos se espalhem pela terra. E pronto, e Deus age assim e faz isso acontecer. Então, lá em Apocalipse eu falei para você que Babel é Babilônia, e Babilônia é o sistema do mundo no qual nós vivemos hoje. Apocalipse 14:8 diz: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. O que Deus quer que você saiba, irmão, simplifica aí, tá bom? Simplifica na sua vida, simplifica na sua mente. Ainda mais você que está aí atacado por falsas profecias de catástrofe de fim de mundo. Eu tenho uma palavra ainda para dar essa semana e eu quero que você ouça. Eu quero, irmão, essa não vai ser dada em culto, não. Eu vou gravar essa palavra e vou colocar nas nossas redes sociais. Vou colocar no nosso Facebook, vou colocar no nosso aplicativo, vou colocar no YouTube e vou falar para você a respeito disso. Não vou falar agora. Um pouco eu vou falar agora. Mas essa palavra aqui é o seguinte para você hoje. Para começar, simplifica a sua vida, irmão. Simplifica a sua vida. Tá cheio de minhoca na sua cabeça? Simplifica o que eu estou falando aqui, ó. Deus quer que você saiba com clareza que Babilônia vai cair. Não interessa. Não interessa como. Babilônia vai cair. E os servos de Deus serão salvos. Esses servos que casam, se dão em casamento, que empreendem, que estão vivendo sua vida, que não estão aterrorizados pelo medo do futuro. Porque os servos de Deus não são guiados por medo, e sim por fé. Presta atenção. Você é salvo pela fé, não é pelo medo do inferno que você foi salvo. É pela fé na salvação em Cristo. Então, cuidado, porque o diabo trabalha com medo, intimidação. Se você está regendo sua vida por medo e intimidação, você sabe quem é que está nesse negócio. Quem que está promovendo isso para você? Satanás. Estou falando com clareza. Satanás tem trabalhado para os crentes viverem aterrorizados. E vivem frustrados, e vivem fazendo o que não devem, e deixando de fazer o que devem, por medo. E eu ainda tenho algo para falar com mais clareza do que eu estou falando agora. Mas eu quero que você, para simplificar, saiba que, como eu li aqui o texto de Apocalipse 14:18, Babilônia cai e os servos de Cristo são salvos. Não importa o que Satanás
O que o diabo, o que o anticristo, o que o Papa, o que o Macron, o que o Trump, o que o Bolsonaro, o que os comunistas, o que os Illuminati, o que os maçons, o que os OVNIs, qualquer coisa que invente que exista ou que não exista, não interessa. O fato incontestável é que o desfecho de todas as coisas são favas contadas nas mãos de Jesus Cristo. Ele é rei, está num trono, não está atemorizado, nem derrotado, nem mandando mensagens de medo para o povo. Não está. E se as mensagens de medo que estão chegando para desestruturar o povo de Deus vêm do inferno. E você não pode ser seguidor do inferno. Você que está dando ouvidos a mensagens vindo de WhatsApp, vindo de YouTube, que está procurando saber como vai ser o futuro olhando para o YouTube, desculpa a franqueza, Deus tem misericórdia, que você me entenda. Eu acho que a gente, como nona igreja presbiteriana, e a minha chamada principal foi para os membros da igreja, e eu estou pastoreando essa igreja há 10 anos que eu sou pastor nessa igreja. Vocês já me conhecem para saber que eu amo vocês. Que eu não chuto vocês, que eu amo vocês. Para dizer, você tem ou não tem pastor, para você ouvir e perguntar a respeito das coisas futuras. Esse pastor que está aqui, ele não serve para nada, não. Eu sou, por acaso, algum bitolado? Por acaso eu não estudo a palavra de Deus? Eu não sou teólogo? Eu não tenho o Espírito Santo? Eu estou dormindo, cochilando na vida. E você está aí antenado por causa do YouTube? Pelo amor de Jesus Cristo. Ou você é ovelha ou você não é. Preste atenção. Eu estou falando isso porque o diabo quer destruir você. E eu não aceito que o diabo destrua a sua vida. Não aceito que a sua fé seja minada por mentiras do inferno. Eu quero que você saiba, se você não sabe nada de Apocalipse, você não sabe nada do futuro, que você seja governado pela fé de que Jesus Cristo está na vida dos seus servos e que eles não serão frustrados, eles serão salvos. Então, o incontestável no meio disso tudo é a vitória de Cristo, a vitória do Cordeiro. Não se deixe guiar pelo medo. Nós não somos guiados pelo medo, nós somos da fé. Essa semana eu vou gravar um vídeo, também um áudio, eu vou espalhar o máximo que eu puder, eu quero que você tenha acesso, explicando com mais detalhes, com Bíblia aberta, citando textos bíblicos, para você ter mais consistência. Mas se você pode confiar em alguém que não seja do sei lá quem, do YouTube, da mensagenzinha do servo de Deus que subiu no monte, ouviu falar, que vai vir dias de escuridão, que vai vir dias de não sei o quê, pelo amor de Jesus. Pelo amor de Jesus, com toda a seriedade e zelo que eu tenho por você como ovelha de Jesus Cristo, você não vai dar ouvido a essa porcaria. Você tem a Bíblia. Eu não tenho ensinado você a ler a Bíblia, não. Não tenho ensinado você a estudar a Bíblia, não. Nós não ensinamos aqui. Se você não aprendeu ainda, procure aprender. Porque a Bíblia não é um oráculo de dificuldades, de coisas que ninguém entende, não. A Bíblia Deus nos deu para ser entendida. Então eu vou parar por aqui, que depois eu vou falar e eu vou terminar a pregação aqui. A gente costuma se ver, irmãos, pequenos demais no meio dessas confusões de Babilônia. Eu entendo, eu também estou aqui. Mas Deus escolhe pessoas insignificantes, como você e eu, e faz promessas. E sustenta as promessas que Ele faz. O Senhor Jesus sustenta a promessa que Ele te fez no dia que Ele te chamou para a salvação e disse que da mão dele você nunca seria tirado. Aquele que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Ele sustenta isso. Ele sustentou com todos os patriarcas, com todas essas pessoas que eu mencionei hoje, mencionei algumas. Deus escolhe as pessoas que não são, para que elas façam coisas extraordinárias. Então, eu poderia fazer essa caminhada com a Bíblia inteira com você, estou fazendo um pouco aqui em Gênesis. Estamos fazendo isso enquanto apresentamos, estamos fazendo nas quintas-feiras, quando apresentamos os ensinos do Sermão do Monte.
em cada história, em cada ensinamento, o destaque. Eu quero que você leve esse destaque. O que é que se destaca em todas essas histórias, em todos esses ensinamentos, em toda essa palavra do Senhor para nós? O destaque não é para os homens, nem para como eles agem, nem para os seus erros, nem para os seus acertos, mas para a fidelidade de Deus e a constância de Deus para alcançar os seus propósitos. E Deus tem propósitos quanto à vida de todos os seus filhos e Ele não arreda pé de alcançar os seus propósitos. Portanto, repito, não tenha medo. Você não está na condução da história, né? Veja o lado bom disso. Agradeça a Deus. Que bom que eu não estou, Senhor, resolvendo a minha vida. Porque Deus é quem está agindo. A vida, a sua vida, não diz respeito a você, às suas conquistas. Como a história dos primeiros servos de Deus não dizia respeito a eles, mas dizia respeito à igreja, alcançou você, a comunidade dos redimidos. E diz respeito, na verdade, a vida de todos nós diz respeito a Ele, o Criador, que fez o homem à sua imagem e semelhança e que restaurará os seus escolhidos à sua imagem e semelhança. O coronavírus não vai definir a nossa história. Deus vai. Ele usa o que Ele quer, como quer. Mas não seremos definidos por pandemia, não seremos definidos por outra coisa a não ser pelo Evangelho de Cristo Jesus. Então eu quero orar com você agora. Eu preciso que você volte à noite. Você pode achar que, tá bom, não, essa mensagem já alcançou, já entendi o que o pastor quer dizer. Não cheguei lá ainda não. Eu ainda tenho que aprofundar mais a coisa com você hoje à noite. E eu tenho que falar algumas coisas mais práticas também a respeito da nossa vida como igreja. Então, essa base aqui, à noite eu vou continuar em Gênesis, vou citar mais pessoas de Gênesis para poder trabalhar com o que com o que eu preciso conversar com você. Então eu quero orar por você e com você agora, te dizendo, irmão, que, insisto com você aqui, a minha ênfase aqui, parece que estou irado, contra você. Não, irmão, não estou irado contra nenhum de vocês. Nenhum, irmão, não estou. Eu estou irado, sim, contra Satanás. Eu estou irado contra falsos profetas. Eu estou irado contra aqueles que são os nossos verdadeiros inimigos. Principados, potestades, contra eles que eu estou irado, tá bom? E porque eles às vezes se aproximam de você que é ovelha de Jesus e eu sou pastor, que eu pego o meu cajado e eu quero acertar, não é você, é quem está perto de você. Parece que eu estou te atacando. Não, mas eu estou atacando Satanás. Eu estou atacando aquele que quer te conduzir para outro lugar, senão para os pastos verdejantes de Jesus Cristo, onde as águas são calmas e a grama é abundante, verde. Então, me entenda, irmão. Eu amo você. E se eu precisar falar bravo com você, vou falar bravo com você, até como Jesus falou com Pedro, arreda Satanás, mas ele não chamou Pedro de Satanás. Falou que saia da vida de Pedro aquilo que é satânico, aquilo que é conforme o conceito de Satanás, está entendendo? Então, com muito amor, eu quero orar por você e com você, que você saia dessa manhã, desse nosso encontro aqui virtual, com esperança no coração, porque existe um Deus conduzindo a história, que ama você, que se importa com a sua vida e que não vai deixar a sua alma na morte, não vai deixar você ser engolido pela morte. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor conduz a história. E mesmo quando nós somos abalados por muitas coisas, o Senhor não se abala. E quando os homens se organizam para destruir a tua vontade, para se opor à tua vontade, o Senhor passa por eles como se nada houvesse no teu caminho. Na verdade, nem homens, nem reinos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura pode separar um servo do Senhor de ti, do amor de Cristo. Ninguém nos separa.
Então agora eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor visite esse irmão e essa irmã que tem andado atemorizado por notícias, está atemorizado por coronavírus, está atemorizado com o futuro. Senhor Jesus, nós só tememos a Ti. E o Senhor está do nosso lado. O Senhor está conosco. Então nós pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoa os nossos desvios, perdoa os medos, Senhor Deus, e substitua o medo pela fé, pela confiança no Senhor, porque o Senhor está entre aqueles que nos ajudam. Como nós vamos ter medo de outra coisa? Nós estamos seguros no Senhor, nós temos o Teu Santo Espírito, nós buscamos o Senhor, nós queremos mais de Ti, nós queremos a intimidade de Enoque, nós queremos a intimidade de Enoque, nós queremos o testemunho de Abel, nós queremos as promessas de Noé, nós queremos, Senhor Jesus, essa graça do Senhor, nós queremos saber viver no meio de Babilônia, nós queremos, Senhor Deus, vencer todas as coisas como o Senhor venceu. E o Cordeiro é o vencedor, e nós já temos como certa a vitória total e completa da Tua igreja. Abençoa o Teu povo hoje, Senhor, e abençoa-nos no nosso próximo encontro, que eles sejam guardados por Ti, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe. Nos vemos em breve. Vamos nos ver em breve, tá bom? Então, por favor, volte. 18h30, estamos juntos outra vez, em nome de Jesus.